Por que que bobina de ignição esquenta? Ou esquentava, né, alguns carros mais antigos? Você já teve essa curiosidade ou até já pesquisou, por acaso, o motivo que causava ou pode causar esse tipo de problema? Pesquisando aqui no Google, por que bobina esquenta, eu encontrei algumas coisas aqui bem nada a ver. Quer ver só? Veja bem o que o Google me disse. A bobina de ignição pode esquentar devido à turbulência de corrente, que ocorre quando o sistema não é capaz de transmitir a alta voltagem de forma suave. Esse fenômeno faz com que a temperatura suba rapidamente e acelere o envelhecimento do material isolante. Depois disso, eu me senti na obrigação de vir aqui compartilhar com vocês a minha experiência relacionada a esse sistema de ignição, que eu consigo explicar para você tecnicamente, de uma maneira bem simples e prática, de como isso funciona e por que que acontecia. E não só acontecia, mas pode acontecer nos dias de hoje. E não só nos carros antigos, pode acontecer em carros mais novos. Eu estou com um carro ali que está pronto, que inclusive o defeito era esse. A bobina tinha um aquecimento até chegar ao ponto de queimar. Isso mesmo, isso pode acontecer nos carros modernos. Pode ser que você nunca recebeu isso na tua oficina, mas se você receber a partir desse vídeo, você vai estar por dentro e vai conseguir resolver com muita tranquilidade. Firmeza? Então comece se inscrevendo no canal já para ficar sabendo mais coisas sobre isso e ative o sininho aqui embaixo para receber as notificações de conteúdos que a gente compartilha sempre daqui da oficina da Motor Forte contigo. Vamos lá. Aqui um exemplo de carro mais antigo que poderemos ter, né, um problema de bobina superaquecendo. Quando o cidadão esquece a chave ligada. Por que que isso acontece, Joel? Isso acontecia, né? Pessoal dos Fusca e tal. Isso começou lá no tempo do platinado, mas não se resolveu quando o pessoal transformou para ignição eletrônica. Não resolveu totalmente, né? Nos dias de hoje, desses veículos modernos, já praticamente isso foi resolvido, mas não 100%, como eu te disse. A gente acabou de resolver um problema de um carro ali que fazia isso, queimava a bobina. Então, como não é só mérito de carro antigo, pode ser que aconteça contigo. Eu vou te explicar agora detalhadinho, certo? Que inclusive se você trabalhar com osciloscópio fica fácil você até conferir no seu dia a dia. Primeiro passo, como que funciona um sistema de ignição? Uma bobina de ignição. Ela funciona como um transformador, isso mesmo. Um transformador que recebe uma energia, transforma em outra. Recebe, no nosso caso aqui do sistema automotivo, recebe uma energia de baixa tensão, transforma ela em alta tensão e depois descarrega, dispara. A gente chama isso de disparo de ignição. Porém, quando ela começa a receber essa energia e não tem esse disparo, certo? É que acontece dela superaquecer. Inclusive, isso exemplifica bem essa grande bobagem que eu acabei de mostrar para vocês ali do Google, que eu não sei se isso aí já é coisa que estava ali há mais tempo, ou é coisa da inteligência artificial, né? Que se você está por dentro ou não está, enfim, a inteligência artificial é uma coisa que para nós hoje em dia já chega a ser uma boa ferramenta de trabalho. É meio que você tem uma ajuda para tirar dúvidas sobre coisas, construir ideias, mas enfim, nunca vai ser igual a um conhecimento, uma experiência de um ser humano. Nunca, isso nunca vai ser substituído, certo? Então não se desespere, certo? Porque a tecnologia nunca vai substituir isso aqui. E isso que tem aí, bem debaixo da sua cabeleira, certo? Não vai, não vai. Então vem cá. Como que funciona? Temos na bobina de ignição a tensão que chega de 12 volts, deixa eu escrever aqui para você entender. Se você pegar isso com o osciloscópio, vai ficar fácil de você compreender. Chega a 12 volts, então aqui está o zero, certo? E no outro fio, né, vamos falar de uma bobina transformadora aqui, vai chegar o quê? Ela vai chegar 12 volts também. Tem que ser assim, certo? É isso que você tem que capturar lá no osciloscópio. E aí, quando a central eletrônica jogar aqui um pulso negativo, como o 12 volts se mantém, então teremos o que? Nessa fração de tempo aqui, teremos
uma coisa chamada diferença de potencial, que é o quê? Um dos fios mantém lá com 12 volts e esse outro fica aqui com 0 volt. Opa, então entre 12 e 0, então esse tempo aqui é a bobina sendo carregada, certo? Exatamente. Então, assim que cessa o tempo de carga, toda essa energia que acumulou nela, pum, é jogado, certo? Para fazer aquela centelha potente lá na vela e queimar o combustível. Por que que então acontece esse problema da bobina superaquecer, Joelson? Isso começou lá no tempo do platinado. Eu vou fazer uma analogia aqui, apesar que provavelmente você não está reparando aí carro com platinado, né? Mas para que você entenda isso aqui, eu tenho que dar esse passo atrás. Então, vamos rebobinar. Zzz, pá, voltemos. Lá para 30 anos atrás, ou 40, né? Não sei. Você pode me dizer aí quanto tempo vocês estão na profissão, eu estou há mais de 30. No tempo do platinado, quem fazia esse pulso negativo aqui era ele, era o platinado. Que jeito? Quando a palhetazinha dele, o platinado nada mais é do que uma pecinha que fica assim, aberta, e ela faz isso aqui, encosta, tuc, e abre, encosta e abre. Toda vez que o platinado fechava, ele ligava essa região aqui que estava já com um aterramento para esse outro lado. Então ela fazia o quê? Exatamente isso, jogava um aterramento enquanto o platinado estava fechado, toda vez que ele abria, cessava esse tempo de carga aqui, certo? E aí, quando acontecia do cidadão parar o carro, justamente quando o platinado ficasse fechado, o que ia acontecer? Ele ficaria jogando aqui um terra o tempo inteiro. E aí, se o outro lado tivesse com 12 volts, ou por um problema do cara deixar a chave ligado, ou por um problema de ter uma alimentação, alguma linha de retorno, alguma coisa, essa bobina ela ficava sendo alimentada. Então, imagine você pegar um balão, desses balões de criança, que você enche um pouco, dá para a criança brincar, né? Agora, isso só é útil e a criança só consegue brincar se você parar de encher. Se você continuar enchendo, vai chegar uma hora que, pô! Pode ser que se tiver só um balão, teu filho, teu netinho aí vai até chorar, né? Estourou meu balão. Então é isso. Enchendo muito, estoura a bobina, igual um balão. Enchendo o tempo inteiro, vai explodir. E o que acontece nos dias de hoje? Sendo que o platinado não existe mais, digamos assim. O que acontece é que podemos ter esse mesmo fenômeno da bobina superaquecer, porque isso aqui, como é um aterramento que antes vinha lá da palhetazinha do faxinado fechado, hoje vem de um fio que transmite essa energia, certo? Que é o aterramento ou o 0 volt, como você prefira falar, dá na mesma, certo? Que estando aqui vai criar essa alimentação para carregar a bobina. Quando foi substituído o platinado pela caixinha de ignição, que é o caso desse carro aqui, aqui tem caixinha de ignição, que nada mais é do que um sistema eletrônico, bem arcaico, mas já é eletrônico. Não tendo platinado, vai ter a caixinha de ignição, tá em algum canto por aqui. A proposta, a tentativa era resolver, dentre outros, esse problema também, mas não foi conseguido. Não necessariamente, porque algumas caixinhas, ainda não tinham controle, ainda não tinha uma temporização. Então, em alguns momentos, por algum motivo, ela continuava ainda mandando esse negativo e fazia esquentar a bobina e às vezes até queimar ela. Nos carros modernos, então, resolveu 100%, Gelson? Teoricamente sim, mas não é o que a gente tem visto na prática do dia a dia. Certo? Aquele carro ali, por exemplo, tinha um defeito de chicote que fazia com que, em alguns momentos, esse fio, isso aqui eu estou falando de um fio, certo? Fio elétrico. Esse fio lá no meio do chicote, ele relava com outro que é um aterramento de algum sensor, da central, de algum componente. E fazia com que esse aterramento aqui, que é a mesma coisa que está ligado lá no negativo da bateria, ele jogar para esse outro fio e vir para cá. Então, em alguns momentos, o carro ficava parado, certo? Com isso aqui chegando lá, e se o cidadão tivesse com a chave do carro ligado, jogando daí um 12 volts aqui, acontecia esse fenômeno de superaquecer, certo? Então, foi necessário fazer um diagnóstico para a gente entender o que estava acontecendo, resolver isso aqui, e aí sim, por fim, acabou a novela do prejuízo. Porque quando tem um defeito desse aqui, em qualquer veículo moderno, às vezes você está aqui pensando assim nesse momento, tá, já você está mostrando aí carro antigo, ó, uma coisa que é importante você saber se você quiser ser um profissional de sucesso nessa área,
é que o conceito de funcionamento do motor, seja de carro antigo ou novo, é exatamente o mesmo. E inclusive conhecer esse funcionamento das coisas vai te ajudar a criar a linha de raciocínio para achar defeito em qualquer veículo moderno, se você entender como é que funcionavam os antigos. O que é o problema dos mecânicos antigos? Muitas vezes o cara ele até reparava, sabia, mas não entendia tecnicamente. Mas quando você entende tecnicamente, fica muito mais simples e tudo fica tipo muito às claras, fica tudo iluminado na tua frente. Que é o caso, por exemplo, disso aqui. Eu já peguei vários carros modernos, inclusive um Ford Fusion, que acontecia isso aqui e derretia a bobina. E sabe por que o pessoal não estava conseguindo fazer o diagnóstico? Porque o pessoal não entende como é que funciona o sistema, certo? Aí o que acontecia? Trocaram a bobina, ela andou um pouco, queimou, trocaram de novo. Eu já peguei carro que foi trocado jogo de bobinas 4 vezes. Pasme você, acredite ou não, certo? São coisas que podem chegar na tua frente. E a partir de hoje, a partir desse nosso bate-papo e dessa informação técnica que eu estou te transmitindo, eu tenho certeza que você vai estar muito tranquilo mais quando chegar esse desafio. Porque, presta atenção, uma coisa é a bobina estragar de velhice e outra coisa é quando você pega um carro que queimou a bobina e você sente nela cheiro forte, cheiro de queimado, derretido, e você vê que ela foi super carregada. Ou às vezes até uma bobina que não era muito velha. Opa, tome cuidado. Se você só trocar a bobina, pode ser que você tenha prejuízo, porque ela pode queimar de novo. Então requer um diagnóstico. Com o osciloscópio é fácil, porque aí você monitorando o sistema, você vai ver que em algum momento vai vir aqui um pulso. Isso mesmo, vai jogar aqui um negativo, sendo que não foi a central que mandou. Ele foi mandado por um curto-circuito, alguma coisa assim. Aí você pode me perguntar, tá, Joelson, mas isso não vai dar falha, não vai apresentar erro no sistema de injeção, a central não vai identificar que é uma falha e registrar uma falha? Não necessariamente, porque essa linha aqui de alimentação é só para a central alimentar a bobina. Então, quando ela não está alimentando, se vier um negativo aqui, ela não vai enxergar, ela não vai te ajudar. Então, nesse caso aqui, você precisa mesmo de um bom osciloscópio e conhecimento. Certo? Não tem outro jeito, tecnicamente, de você fazer um diagnóstico desse e descobrir um problema desse de outro meio, de outra forma. Certo? Bacana? Entendido? Eu espero que eu tenha conseguido ser claro, simples e objetivo e esse vídeo possa te ajudar amanhã ou depois. Firmeza? Então, se você curtiu, acha que faz sentido, compartilhe com um colega graxeiro aí e me siga aqui para a gente sempre ter esse bate-papo de mecânico para mecânico. É isso aí, um abraço. Bora lá, porque quem sabe tem a força. Yes!